Projeto de lei define a entidade familiar através da união entre homem, mulher e seus descendentes. O chamado Estatuto da Família é criticado e considerado discriminatório perante os novos núcleos familiares, uma vez que o Supremo Tribunal Federal já equiparou a união homossexual à heterossexual, garantindo assim direitos semelhantes como pensões, aposentadorias, inclusão em planos de saúde. Mas e nas ruas? Como o cidadão entende o conceito de família? Veja no quadro Interferência de hoje. Um projeto que, desde 1988, depois da Constituição Federal, que nunca foi se discutido algo sobre família. De lá para cá as coisas mudaram muito. As concepções, mudaram também as pessoas, a cabeça das pessoas também mudou. E eu entendo que já estava na hora, sim, dos nossos parlamentares discutirem um pouco sobre o que é família, porque ao longo das mudanças acabou que ficou meio que sem saber o que de verdade é o conceito de família e o que as pessoas estão achando que seja família. Então entendemos que esse Estatuto da Família é algo que está em discussão, em voga, e eu entendo muito como pertinente esse tipo de discussão, até porque todo tipo de opinião ela é válida. Vivemos num país democrático, e a família também precisa ser discutida. E eu fico feliz por entender que hoje, na pauta de discussão no Brasil, o Estatuto da Família está sendo discutido. E creio que isso é para melhor, onde as pessoas sejam respeitadas, onde as opiniões sejam respeitadas, mas a família também precisa ser discutida. Eu acho que o Estatuto da Família, que está em vias de ser aprovado, ele não acompanha a evolução da sociedade e a necessidade dos nossos cidadãos. Quando o Estatuto vem e diz que família será uma união só entre homem e mulher, há uma restrição e afronta, inclusive, todo o avanço que nós tivemos desde, inclusive, 2011, quando o Supremo Tribunal Federal ele veio e reconheceu, deu status de união familiar às relações homoafetivas. Então, a união estável heteronormativa e homoafetiva passou a ser tratada legalmente de forma igualitária. Eu acho que o certo é o casal que Deus deixou, né? O homem com a mulher forma uma família. Eu acho que ser composto de um homem e mulher, né? E filhos. Isso é correto. Eu não aprovo, porque pode ser homem com homem e mulher com mulher. O meu conceito de família não pode ser outro. Até porque é assim, cada um tem a sua base e o seu princípio. E o meu princípio é a palavra de Deus. Eu nasci num lar cristão, então o meu princípio é o que a Bíblia diz. E família, para mim, é a junção de um homem e de uma mulher formando aquilo que hoje é conhecido como família. Isso está na Constituição. Aliás, não é nem só o que a palavra diz. A Constituição Brasileira de 1988 diz isso. E eu entendo que é por isso que a discussão ela é tão ampla, Porque como as coisas mudaram, como os tempos mudaram, eu acho que algumas pessoas, elas tentam trazer um novo conceito, mas eu entendo que um conceito ele é legal e ele é moral quando isso é discutido dentro do âmbito da legalização, da legislação. E por isso, mais uma vez eu quero reiterar, a importância dessa discussão hoje. Então, para mim, família é um núcleo formado por um homem, sua mulher e a sua prole. É o que a palavra diz. É o que a Constituição brasileira diz. Não estou nem falando da minha opinião, Estou falando daquilo que é o meu princípio e base, que é a palavra de Deus, e como eu vivo como cidadão brasileiro, é isso que a Constituição brasileira diz. Não concordo não, porque se eu só tenho minhas duas filhas e não tenho marido, eu tenho família, minhas duas filhas é família. Então eu não concordo com isso.
Não, porque eu crio minha filha sozinha, eu creio que eu tenho minha família. Então eu acho que os direitos são iguais para todos. Homem com homem, mulher com mulher, homem com mulher. Para mim tudo igual, família do mesmo jeito. Qualquer grupo, isso formado entre uma pessoa ou duas ou três, que tenham sobretudo uma relação contínua, duradoura e pautada no afeto. Eu acho que a intenção nesse momento é você incluir, eu acho que é o momento de inclusão. A mãe solteira, um pai solteiro, claro que isso também pode se designar família. Só que na Constituição, a família é designada na sua formação como um homem e uma mulher. Até porque para a mãe solteira ter um filho, ela precisou de um homem. Então, isso aí contemplado, claro, as situações da própria vida fez com que essa mãe ficasse solteira, fez com que esse pai ficasse solteiro, mas lá no início houve a concepção através de um homem e de uma mulher. E é isso que a Constituição e a Palavra de Deus também contemplam. Independente de qualquer coisa, que seja homem ou mulher, ou então homem com homem, ou seja lá que forma seja, eu sou contra, porque o corretamente é cada um, né, ter a sua linda para criar seus filhos, entendeu? Que seja pro resto da vida até quando ele que seja. Família, para mim, é composta pelo pai, a mãe e os filhos, né? Família é união. Desde quando uma, duas, três ou mais pessoas se unam em prol do bem da sociedade, para mim significa família. Não importa o sexo, gênero ou idade, tá entendendo? Desde quando faça vida, que a vida dê continuidade. Nós não temos nenhum dispositivo legal que cuide da adoção por casais homossexuais, casais gays. Mas a doutrina e a jurisprudência vem fortalecendo a possibilidade, no sentido de que como é que eu poderia dizer, a necessidade do adotado, ela deve ser, sobretudo, priorizada. Então, se o adotado ele tem um lar constituído, independentemente de ser pessoas do mesmo sexo ou não, mas se ele tem uma questão de amparo emocional e material, psicológico, educacional, por que privar, né, um adotado dessa questão toda? A própria Constituição, ela dá o direito, né, para todo cidadão brasileiro. Todo cidadão brasileiro tem o seu direito. E um casal homossexual, ele tem os seus direitos assegurados, né? Seja dois homens, sejam duas mulheres. Eu entendo que, se isso acontece, se um casal homossexual decide adotar uma criança, ou como hoje é prática, né, de ter alguém que eles conheçam que gere por um deles, né, ou a própria mãe encontrar um parceiro para que gere para os dois, eu entendo que hoje a própria lei garante os direitos previdenciários e beneficiários. Eu acho que isso é garantia dessa união. Não estou aqui querendo discutir aquilo que é legal para o cidadão. Então, um casal homossexual que decidiu criar um filho, a própria lei assegura que todos os direitos dessa criança e do casal, esses direitos eles sejam assegurados. Mas, diante da legislação hoje vigente, a carta magna da nossa legislação, que é a Constituição de 1988, e diante daquilo que é o meu princípio, a palavra de Deus, nós não podemos chamar isso hoje de família. Por isso que eu entendo que a comissão que está sendo criada para discutir o Estatuto da Família é exatamente para se discutir isso tudo. Isso não está fechado, né? Isso, pelo contrário, está muito aberto da discussão. E eu entendo que a beleza de se viver em democracia é quando eu colho a minha opinião que não estou 100% certo, né? Quando eu colho a opinião do outro que também não está 100% certo. E a gente vai tentando canalizar isso para convergir para que haja algo bom para todos. Discordo plenamente, até porque, como eu já disse, eu sou mãe solteira, crio os meus dois filhos como se fosse mãe e pai, então eu acho que família é tudo aquilo que se constitui assim, que tipo, a base é o amor que você transmite para os seus filhos, que você tem e cria de uma forma
Não precisa necessariamente ter um homem, uma mulher, não existe padrão para ser uma família. Para ser família basta ter amor, carinho, respeito e eu acho que se constitui na base disso, a base é essa. Uma pessoa solteira não há nenhum impeditivo que ela venha a adotar. E o sentimento que você dedica a um outro ser, né, seja um ser de 4 patas ou um ser humano, isso não afasta a possibilidade de família. Até porque tem animais, e hoje inclusive os animais são detentores de direito, que têm uma relação afetiva, né, com todo o grupo familiar, e há uma importância muito grande. Então observe que o próprio animal ele pode servir não só pela questão afetuosa, mas também uma questão clínica, medicinal, de servir para coibir, digamos assim, um determinado tratamento, tal, ajudar no determinado tratamento. Inclusive o Congresso ele tem se omitido de forma legislativa a proteger todas as esferas que nós temos em termos de condições sexuais. Então, por exemplo, quando o Supremo Tribunal Federal, em 2011, reconheceu uma união homoafetiva como entidade familiar, foi em decorrência da própria omissão do Congresso. Então, o Congresso, para fazer esse tipo de coisa, ele não contribui para a evolução da sociedade, coisa que, inclusive, o Papa Francisco ele tem demonstrado a própria essência do amor cristão. Então, tratar as pessoas efetivamente como elas são, independentemente da sua condição sexual. Então, isso é primoroso e que a sociedade, eu acho que ela pode ter a maturidade de escolher exatamente, definir até o que o seu grupo familiar. Eu entendo que não é mais o tempo de fazer de conta que está tudo bem, e não está. E quando eu digo não está tudo bem, é porque eu entendo que essa discussão ela precisa ser amplamente colocada na mesa para que a gente chegue a um senso comum. E esse senso comum depois vai ser aprovado na lei. E aí todos nós estamos debaixo de uma legislação. Por hoje é só. Na próxima semana a gente se vê. Até lá.